estou iniciando aqui, com a fala do Divaldo Franco, muito importante. Vamos ver aqui se a gente consegue mudar aqui a nossa... Vou contar uma coisa de novo. Quando eu me tornei espírita, eu era médico. Aí comecei a receber, frequentar as sessões e pensei que ser espírita era isso. Certo dia me apareceu um espírito e me disse: olha, Divaldo, você agora tem que estudar o espiritismo. Estudar. Pois não, e o que é que eu faço? Leia o Livro dos Espíritos. Eu então comecei a procurar, morava no interior, Feira de Santana, e não encontrei. Depois de muito tempo encontrei o Livro dos Espíritos, mas era um livro grosso, não tinha uma figura. Naquele tempo tinha gibi, guri, Globo Juvenil, e eu adorava as histórias em quadrinhos. Quando eu vi aquele livro horrível, não tinha uma figura, só tinha uma cepa, eu, para atender o espírito, eu comecei a ler. Li a introdução, foi muito bem, mas daí a pouco o capítulo chamava-se Prolegômenos. Eu digo: Ave Maria, o que será isto? E aí eu perguntei para o espírito, Manuel Flamengo de Miranda, ou melhor, Viana de Carvalho: meu irmão, que são prolegômenos? Eles compram um dicionário, porque o espiritismo é doutrina também de conhecimento. E eu comprei um dicionário. Quando eu fui olhar, não tinha a palavra. Eu disse para o espírito: mas olha, não tem a palavra, será que ela existe? Aí eu fui olhar em São Francês, era prolegômeno, então existia. O espírito me disse: agora você primeiro leia a palavra e compre o dicionário depois. Por fim eu descobri o que era prolegômeno, que eu não vou dizer o que é. Mas é bom dizer, né? É introdução, é prefácio, primeiras palavras. Mas aí, em 2 meses eu li. Quer dizer, fui saltando, aquela leitura miúda, horrível. Fui saltando. Muito bem. Quando eu terminei, eu perguntei ao espírito: e agora, que livro eu leio? Agora leia de novo o Livro dos Espíritos. Aí eu li por uma questão de honra. E achei Kardec simpático. Mas engraçado, ele fazia perguntas que eu tinha perguntas. Ele era tão inteligente quanto eu. Não era o contrário. Bom, aí demorei mais de 1 ano. Memorizei algumas e disse ao espírito: olha, agora já li, o que é que eu leio? Estude o Livro dos Espíritos. Se você completar 100 anos lendo o Livro dos Espíritos, você vai notar que é sempre novo. E eu descobri que espírito fanático. 100 anos. Ele disse: aí tem tudo que a humanidade deve conhecer. Eu digo: nossa, deve ser muçulmano. Quando eu proferi minha primeira palestra numa universidade, foi da formatura de médicos da Faculdade de Medicina de Salvador. Terminei a palestra e se formou um grupo, os jovens formando, conversa vai, conversa vem. De repente, um jovem teve a infeliz ideia de me fazer uma pergunta. E que pergunta? Ele perguntou assim: olha, num canto de vácuo, como se expressa a presença dos espíritos e como se manifestaria o perispírito? Eu não entendi nem a pergunta, imagina a resposta que ele ia dar. Eu então olhei para ele, mas não ia perder a honra. Eu usei uma técnica. Toda vez que faz uma pergunta que ele não sabe, ele devolve a pergunta. Mas quando ele dá, o que é que você pensa? Aí a pessoa tem que ter qualquer bobagem, daí a gente fica vivo. Ele, bem, é um caso bastante complexo, mas o que é que você quer dizer? Ele falou lá, eu enrolei, vi livro. Não disse nada, vi livro e fiquei com aquilo na cabeça. Ele disse: mas o que será isso? E falando ao amigo, disse: é física quântica, Divaldo. Por quê? Física quântica. E o que será física quântica? Quando me apareceu o espírito Viana de Carvalho, eu narrei. Eu digo: o senhor me enganou. Há mais de 20 anos que eu estudo esse livro, sei quase todo de memória, e agora vem um rapaz, um garotão lá, e me embaraça com esse negócio de física quântica. Allan Kardec não fala em física quântica. Eu disse: não fala. Não fala, porque não havia nem a palavra. Não existia a palavra quântico. Ele não podia falar. Mas o Espiritismo fala. Eu disse: como? No Livro dos Espíritos está lá essa evolução quântica. Eu digo: de maneira nenhuma, no que eu li não está. Isso está. Peguei o livro. Eu peguei o livro. E ele me disse: olhe na questão 540. Aí eu me lembrei da danada da questão. Assim, tudo evolve a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será arcanjo de amanhã. É uma síntese da evolução do átomo.
e de toda a peregrinação da física quântica para a mentalidade do século XIX. Então, a minha admiração por Kardec cresceu de uma maneira grandiosa e fiquei em paz de consciência. Então, nós vamos encontrar na nossa doutrina as respostas para todos esses problemas de natureza perturbadora. Portanto, vale a pena que, ao nos tornarmos espiritistas, procuremos ler, estudar, dialogar, fazer reuniões de debates, para mostrar que a solução dos problemas humanos e da humanidade estão previstos nesta doutrina que veio dizer na hora própria o que Jesus não podia dizer naquele tempo. Como é que ele poderia falar de embriogenia? Como ele poderia fazer abordagens com um dialeto? Ele falava um dialeto de palavras reduzidas. Na língua portuguesa, somente os verbos da primeira conjugação, cujo exemplo é amar, nós temos 10.000 verbos. No dialeto que ele falava, não existem 10.000 substantivos. Daí a mesma palavra era usada com várias significações. E as significações eram entonação verbal, porque não havia praticamente a escrita. A escrita era privilégio de alguns. Daí muitas vezes nós vemos, e aquele que não odiar pai e mãe não será digno de mim. Amai a vosso pai e a vossa mãe. Está errado, tem um paradoxo. É que o verbo odiar é também gostar menos e não detestar. É uma palavra manga na língua portuguesa. A manga de casaco, a manga fruta, a manga de capim, a manga de zombaria, o verbo mandar. Estou mandando de vocês, estou zombando. Tem 5 significados. Então a gente só vai entender pela frase. Nunca poderá entender verbal, literalmente, cada sua plenitude. Dessa forma, nós podemos constatar que o Espírito veio como Consolador para realmente libertar. Essa fala que a gente trouxe aqui, porque nessa reunião a gente está lembrando, né, da data hoje, 18 de abril, em 1857 foi o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Então eu achei importante o Divaldo ressaltar aí o valor do Livro dos Espíritos e falar, né, que ali você trata de todos os assuntos imagináveis e inimagináveis. Onde a gente ia ver física quântica no Livro dos Espíritos, né? Então está ali o Leandro de Carvalho mostrando aí que tem sim, fala sim, né? De uma forma resumida, porque a época não tinha como se compreender mais profundamente, até porque não se falava, como ele disse, em física quântica. E em muitos outros, ele citou ali embriologia, aí você vai para sociologia. Então, em cada parte, em cada capítulo, você tem uma novidade, né? Uma resposta. E como ele disse, né? A surpresa dele é a surpresa de todos nós quando lemos o Livro dos Espíritos. Pergunta que a gente gostaria de fazer, que para a gente não tinha resposta, e ali você vê uma resposta plausível, né? Uma resposta bastante clara para as nossas perguntas. Mas vamos convidar então o Eli para fazer a prece inicial nesse dia que a gente relembra aí, comemora o dia do livro, né? E comemora, olha a coincidência, né? A data de lançamento, que não foi proposital, de O Livro dos Espíritos. Meus irmãos, bom dia. Nós aqui estamos nessa condição de nos organizarmos mentalmente para nos elevar nas altitudes máximas. O que é Espiritismo? Espiritismo, ao meu ver, é a ciência do preparo do espírito no que se diz respeito ao progresso, em todo o desenvolvimento do espírito. Então, daí a nós vermos o desequilíbrio que muitas das vezes tem entre os povos, porque nós estamos aqui no mundo escola, no mundo hospital, onde nós também, consequentemente do trabalho, às vezes temos algo que nos faz crescer, e esse crescimento ele tem que ser antenado, tem que ser muito bem observado, para que nós, através dele, não consigamos sair fora do trilhos. E o Espiritismo nos dá aquele apoio através da nossa fé,
que é a fé que o espírita tem? É a consciência restrita do dever, saber que aquela fórmula não pode ser perdida, porque é a fórmula que deixa o espírito numa posição de equilíbrio. E é isso que nós viemos buscar aqui na Casa Espírita. É assim que nós viemos buscar nos nossos livros. E assim nos preparamos para o eterno querer bem, para o querer bem do próximo. Mas querer esse bem é por interesse, não é aquele bem que está fazendo imposição por imposição, pela salvação, pelo medo do castigo. Não. Esse medo é uma imposição que nós colocamos nós, que é a posição do restrito dever cumprido. Saber que nós estamos fazendo pelo próximo, mas o primeiro a ser atingido somos nós. O Espiritismo é justamente esse abajur que ele não clareia só para ele fica no alto, clareando tudo como se fosse um foco. Então, é essa a personalidade que o Espiritismo nos traz, e assim vibramos nessa condição em oração, em saber que o espírita, ele tem por base, pelo seu crescimento, uma conexão com as forças superiores. E nós, nessa força superior, nós buscamos essa união. Então não preocupemos com o mal. Nós sabemos que o mal existe, evitamos até os caminhos tortuosos. E o espírita, ele passa pela porta estreita, pelo caminho estreito, pelo corredor estreito, mas está consciente de que quando sair dali, vai respirar um oxigênio ainda mais apurado. E todos aqueles que fogem do dever é porque quer o gozo da vida material. Então nós estamos sujeitos a tudo. Diz a lei espiritual que nós temos uma coisa a observar, que as leis, não é a lei não, as leis que regem o universo são naturais e imutáveis. São naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Então nós agradecemos a essa força, essa conexão, nesse momento de boa vibração, em que convidado estão os irmãos que são os invisíveis, mas que estão na plenitude do interesse de nos ajudar, de pelo menos nos observar e trazer uma colaboração, fortificando assim o nosso dever, nosso trabalho, o nosso estudo, e nos também, claro, cada um de nós pelo seu interesse, nos fortalecendo nesse manjar que vem do alto, nessas escritas, nessas pautas que vem nos trazendo a cópia do que nós temos que fazer para seguir. E assim, nesse momento, peço, em nome do nosso grupo aqui, a pacificação do nosso recinto, das nossas aulas, com a lembrança justamente daqueles que ficaram em casa, desses que estão à mercê, infelizmente, das enfermidades, mas cada um dentro da sua reparação. Nós que estamos aqui temos nossos problemas, por que não? Mas estamos aqui todos de mão dada. Então agradecemos a Deus, agradecemos o bom trabalho dos espíritos, agradecemos a todos, até aqueles que não vêm aqui, por tudo que nos concede as bênçãos da vida. Que assim seja, que podemos iniciar o nosso trabalho, ou melhor, isso não é trabalho, isso é até um lazer espiritual, que são os nossos estudos, que é pela organização, é pela harmonia que nós vamos aprender. Melhor assim do que aprender pela dor. Muito obrigado, meu Deus. Passa a palavra ao irmão pela leitura. A lição de hoje do Livro dos Espíritos, tá? É a lição 340.
A pergunta é, na certeza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação? A resposta: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suportes. Irmão, essa pergunta e resposta. Não, leu Filosofia Espírita. Está ali. É que eu perguntei, se não ia ler ele, ia ler uma coisa Aqui sim. Então toma aí. Aí mesmo. Vamos lá. Aí. Eu pensei que aí fosse outro contexto. Não. Você fez a pergunta, o quê? Essa pergunta e resposta, isso aí vem mostrar que nessas nossas idas e voltas nós estamos muito distantes, não estamos muito, vamos dizer, acima do progresso que talvez nós pensamos não. Porque se o espírito ele vai encarnar, é que ele sabe que ele vai ter que ter uma prova dura. Então ele, como disse aí a leitura, ele tem aquela ansiedade, aquela preocupação. E nós, também que estamos aqui encarnados, temos a preocupação do aparente, que para nós não é, nós temos que falar a nossa parte, do futuro que nos aguarda. E isso nos traz assim, uma certa preocupação. Então, nós, por isso mesmo que as pessoas, depois de uma certa idade, que procura melhorar a vida, porque vai sentindo o peso da responsabilidade pós-morte. Ô, Carlos, só um instantinho. Em cima disso aí que você falou, parece que as coisas acontecem não por acaso. Antes de você começar, Carlos, só um minuto. Essa situação que eu expus lá do marido da minha prima, que ele teve câncer, aí agora ele está com a cegueira. Isso aí, por exemplo, ele não está conseguindo se adaptar ao Carlos, até para você se perguntar, ele não está conseguindo se adaptar a esse tipo de coisa da cegueira, da aceitação. Isso é uma ansiedade, né? Que ele está tendo. Ele esteve perto da morte a primeira vez, conseguiu sair, aí agora perdeu a visão. E o que acontece? Estou tentando levar, eu até conversei com minha prima, isso tem que fazer esse social para levar ele, porque ele já está nessa condição já há algum tempo, para ver se ele começa já, aí se ele não está conseguindo se adaptar, sair, não está. Ele está num mundo separado. Isso aí seria uma ansiedade, né? Isso que ele esteja vivendo aqui. Olha só, depois da leitura do Livro dos Espíritos, sempre a gente lê o Filosofia Espírita. E o que é esse livro? Uma ampliação do que vai ler ali. Fazer o comentário que nem o Erlei fez depois do Livro dos Espíritos é perder tempo. É esperar a filosofia espírita e depois comentar. Porque aí, de repente, vai ser redundante. Vai falar exatamente o que não, e aí você vai esmiuçar mais. E olha o título aqui, Inquietação da Alma. Vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Livro dos Filosofia Espírita, ditado pelo Miramês, psicografado pelo João Nunes Maia, lição 35, alusiva à pergunta do Livro dos Espíritos 341, inquietação da alma. A ansiedade da alma no momento da reencarnação geralmente é enorme. Então, no momento da reencarnação, ela não tem certeza de sua vitória nas lutas que se destinou a travar. Contudo, se o espírito tem fé em Deus e conhece os ensinamentos de Jesus, a força da confiança ir-lhe-á garantir a esperança. Então, se há ansiedade, que também há dúvida nessa fé em Deus, há dúvida nos ensinamentos do Cristo. E coloca aí uma teologia: fé em Deus, conhecimento dos ensinamentos para alcançar a esperança. Bem sabemos o que passa o espírito reencarnado com a prova de ser um ranceniano, que em muitos casos é abandonado pelos próprios familiares. É muito duro o desprezo que avança e atinge a sociedade, mesmo nos dias atuais,
quando a medicina oficial os está liberando para que convivam com a família. Ainda falta o exemplo de irmãos desses que sofrem na carne um passado drenador, que derrama no corpo as vibrações criadas por eles mesmos em eras remotas. Então nada é por acaso, né? Onde nos encontrarmos, façamos o que pudermos pela educação de nós mesmos. É interessante isso, eu estava lendo um trecho do livro do Dostoiévski, que é um russo, né? E ele coloca, para você ter respeito do meio das pessoas, de todos, você primeiro tem que trabalhar o seu autorrespeito. Então aquilo ali nada mais é do que uma mensagem espírita, né? Uma mensagem que a gente lê ali. E a gente vai ver isso nesse lado do plantar e colher, do karma em si, né? Isso tudo acontece por uma falta de autodesrespeito. Onde nos encontrarmos, façamos o que pudermos pela educação de nós mesmos. Procuremos cortar as arestas de que nos levou aos desatinos no passado, porque nesse esforço de melhorar, iremos nos renovando pelo bem e salvando-nos pela caridade. Não aumentemos o nosso jugo, nem façamos pesado o nosso fardo. As inquietações do espírito para reencarnar, as ansiedades no momento de entrar na carne, bem como também no deixar o corpo físico, é ignorância da vida espiritual e falta de maturidade da alma na posição em que se encontra. Então vamos dar aqui um lembrete aqui no espírito ao reencarnar. Só que esse reencarnar não é só o nascimento, não. Segundo André Luiz, lá falando da reencarnação lá do... Não é Sugismundo, não, é Regismundo, é alguma coisa no final. Aí coloca que ele, até os 7 anos, ele está sendo assessorado ali. Há um espírito ali intervindo de uma forma bem pessoal, bem próxima, para não só a atitude dele, não, o desenvolvimento do corpo, porque ele é meio que deixado à conta própria depois que todo o seu corpo somático está consolidado, depois que o sangue está circulando de uma forma bem automática, numa sinergia bem equilibrada, bem completa. Aí ele já é dono de si. E por isso que a gente, na nossa primeira infância, a gente não recorda quase nada, porque o corpo físico ainda não está bem organizado. A gente vai ter uma lembrança da nossa infância, uns 7, 5 para frente, aí a gente vai lembrar de alguma coisa. A gente não vai lembrar a chupeta que tinha, mas quem lembra é a mãe, e a gente às vezes até aceita. Uns flashzinhos, né? Isso aí varia de espírito para espírito. Não, a gente está falando na grande maioria, não está falando naquele que já vem compondo música, aqui, ó. Ele está falando da regra, não da exceção. Tá bom. Um homem que pretende levar um peso a determinado lugar, quando não o suporta, divide o fardo para levar de 2 ou 3 vezes. Assim também é a alma ao descer ao mundo físico com o corpo. Se não suporta as provações que escolheu ou que lhe foram impostas, elas as divide para outras vezes, qual faz o viajor comum na terra. Falamos do espírito mediano, e a escala é muito grande, mas quando se trata de espírito missionário, este a tudo suporta, tanto dentro da carne como fora dela, tanto pisando nas lutas com os homens, quanto no mundo dos espíritos em missões nas trevas. O sofrimento para os espíritos de escola representa forças novas para seus caminhos.
e o que o Cristo deseja dos seus discípulos novos nos caminhos do mundo, que se fortaleçam na fé renovada, mostrada pela doutrina dos Espíritos, e nela bebam a água da vida para a vida com Deus. Pensemos na fé, estudemos todos os meios lícitos para conquistá-la, meditemos o quanto for necessário na arregimentação dessa confiança, na certeza de que a fé, que pode encarar face a razão, nos leva à esperança divina, no sentido de que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja motivo de glória e de alegria pela vida que levamos e no estímulo aos outros para viver em paz. Não nos inquietemos com os problemas que deverão surgir como teste do que já aprendemos. Se acompanhamos o Cristo, os caminhos são tortuosos, cheios de espinhos, porém são eles que irão nos mostrar o que já aprendemos na nossa renovação interior. Carlos, o Miramês tem uma capacidade de simplificar a coisa, de botar tudo aquilo que às vezes você lê um livro inteiro, 2, 3, ele numa frase, ele coloca. Eu só vou repetir o que Carlos acabou de ler aí, no parágrafo anterior. Pensemos na fé, estudemos todos os meios lícitos para conquistá-la. A gente não tem ainda aquela fé plena, né? Não, com certeza. Meditemos o quanto for necessário na arregimentação dessa confiança, na certeza de que a fé, que pode encarar face a face a razão, nos leva à esperança divina, no sentido de que, aqui que eu achei interessante, no sentido de que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja motivo de glória e de alegria, pela vida que levamos e nos estímulos aos outros para viver em paz. Esse pedacinho aqui eu lembrei muito do nosso amigo, né, que vem aqui nos visitar aqui no café. Você vê como é que é triste, né, cara, a pessoa chegar numa condição dessa, ou de ser indesejado num ambiente de... Se diz assim, não, a gente tem que ser caridoso, incomoda. O meu estado de espírito, a minha fé, não está desse tamanho, entendeu? Para suportar. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas é complicado. E ao mesmo tempo isso serve de advertência para mim, porque certamente há lugar que eu chego, ou que eu possa querer chegar, onde eu vou ser mal visto também, onde eu vou ser indesejado. Então, ele põe a coisa tão clara, é isso aí, ó. Agora está na tua mão fazer ou não. Mas olha só, Valdemir, esse tipo de coisa acontece para que você balize para outros eventos que vierem. Você vai ter um balizamento. Você vai ter o que está acontecendo vai te balizar para outras situações. Aí você vai logo pensar naquela situação. Mas aqui foi sintetizado aqui por Dostoiévski. Trabalho, o autorrespeito. Que aí todo mundo vai vibrar, sabe, na tua vibração, vai entender a tua imposição só pela tua presença. A gente vai entender como o senador romano descreve Jesus, né? Então, quer dizer, isso tudo é um trabalho de autoconstrução em cima de verdades que você antes ignorava como crendice pequena. A gente vai ler lá o Príncipe do Maquiavel e vai ver, pô, esse cara aqui está querendo construir pessoas com uma consciência má. E não, ele está mostrando a maldade dentro do ser humano. É para a gente olhar e não abraçar logo de imediato, entender que tem um lado mal e está na média, acima da média. O lado mal do ser humano. E aí a gente vai ver todas as situações, a perspicácia que esse Maquiavel mostra, um lado mal que às vezes a gente nem nota. Nem nota. E ele coloca que para a gente ser um formador de opinião, ser um gerente, um supervisor, você tem que entender muito bem esse lado da maldade. Você tem que dominar e saber empregar pelo lado produtivo do grupo.
Porque se você for bonzinho no comando, você sai como idiota. Então isso tudo a gente tem que entender, até estudar o lado mal para compreender com conhecimento de causa e não para dominar e botar em prática para tirar proveito, né? Então é que nem quando falam aqui a casa espírita, não sei o que, eu falei, tem as universidades, basta estudar com amor, não com uma de querer passar na prova, de tirar proveito, entender isso tudo de uma forma pedagógica para ser aplicado com uma inteligência superior, não uma inteligência mesquinha de tirar proveito próprio, né? Então, quem ainda não despertou para o culto do Evangelho no lar... Não, foi aqui que parou mesmo. Foi? Foi. É que aí você voltou para o parágrafo anterior. Tá, isso está certo. Você. Quem ainda não despertou para o culto do Evangelho no lar, que o faça o mais urgente possível. As pessoas, principalmente os espíritas, espiriteiros, que vão lá para receber o passe, a água magnetizada, a macumbazinha, não entende que macumba é essa, o Evangelho no lar. Massificação de mensagem no grupo que você é desmascarado, no grupo que todo mundo conhece. Meu pai é bonzinho lá fora, isso e aquilo, mas aqui dentro ele sabe quem ele é, o tirano, o impositor. Então ali o Evangelho no lar não é para faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não, é para todo mundo, é para todo mundo. Então o Evangelho no lar vai nos criar um cristalino que a gente vai passar a abordar, a interagir de uma forma desarmada. Porque você falou não para você, você falou para todo mundo, e inclusive para você, o comportamento sadio dentro de casa ou dentro da sociedade, né? Ele dará os meios de compreender junto à família o valor da sociedade. Da solidariedade. Da solidariedade, da compreensão do amor em conjunto e da paz, para que vivam cada dia o que Jesus ensinou em 3 anos de lutas, compreendendo e amando as criaturas que o perseguiam e até mesmo o expulsaram pelas vias de uma cruz. Entretanto, ele venceu a humanidade, ele venceu o mal, amando sempre os seus perseguidores, que hoje quase todos se encontram na falange de amor, sofrendo e amando como ele a todos os retardatários. E Miramês finaliza assim: a vida é avanço, a vida é amor. Amemos e prossigamos, que seremos um daqueles que, imitando Cristo, torna-se um sol nos caminhos de muitos. Que assim seja. Só me permita, Carlos, repetir aqui a pergunta 341 e a resposta, né? Que agora a gente consegue entender melhor, né? Com certeza. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Aí os espíritos responderam: de ansiedade bem grande, pois que a prova de sua existência o retardarão ou farão avançar conforme os suportes. Primeiramente, deu aí uma receitazinha ótima para a gente. Se a gente consolidar a filosofia do Cristo no nosso proceder, isso não tem problema, porque o ato massificado vira o hábito. O hábito massificado vai se transformar em caráter. E aí, se a gente tiver o caráter consolidado na mensagem do Cristo, a gente não tem que projetar nenhuma falência, decadência, e pelo contrário, a gente entender que uma falência, uma decadência, um retardamento, como está na pergunta, não vai ser um atraso, vai ser um ganho, porque aquilo estava dentro de nós e a gente não sabia, né? Então a gente tem que ver o perder para ganhar, que isso aí é uma visão empreendedora da contabilidade. Então a gente vai ter que entender, como o Maquiavel
traduz lá o mal do ser humano, a gente entender essa personalidade doentia, que é nada mais do que um processo natural da lei da perpetuação da espécie, uma visão materialista, e não uma visão coletiva, materialista e egoísta. Então a gente tem que entender isso tudo para poder depois desatar os nós, em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Se a gente não trabalhar isso como uma pedagogia de iluminação, iniciando como a autoiluminação, depois disseminando essa prática ou essa teoria e sendo produto real de que isso é verdadeiro, isso acontece, isso aí é um lado para a gente encarnar e desencarnar de uma forma equilibrada, né? Hoje o espírito, eu acho que entende esse processo e desencarna de uma forma mais suave, mas o Chico diz que a gente ainda está perturbado quando morre, né? Sessão na hora H mesmo. E o legal é dessa hora H, esse medo, esse frisson, você se estudar e não você se perturbar. Essa semana mesmo teve uma palestra, não, semana passada, no caso retrasada, teve lá um encontro lá de fornecedores que a distribuidora chama os fornecedores e apresenta a empresa apresenta as nossas... Leva um commerce bank? Tem, no final termina nisso. E mostra de reunião de professor, mostra o nosso diferencial comparando com outras distribuidoras. Aí, isso até colocando por que a gente às vezes não tem um preço tão agressivo? Porque a gente tem um custo maior. E aquilo tudo, e cada um representante de empresas vai lá e fala na frente. Só que quando chegou na minha vez eu fiquei meio tenso, né? Eu tenho que parar e falar, por que eu estou tenso? É só ver esse bando de gente aí como meus irmãos, e não como alguém que eu quero ganhar dinheiro. Não, e aquilo ali vai desde que você não dê atenção para o outro lado, só olhe para um lado, o lado produtivo, o lado empreendedor. Se tu olhar para o outro lado, é que te arrasta. Vai ver lá a analogia lá da mulher de Ló, né? Vira uma estátua de sal, nada mais é o medo. Deixa eu te contar Olha aí, agora é a hora de tirar. Deixa eu te falar um negócio rápido, não tem nada a ver com o que a gente está estudando, mas me veio aqui na cabeça agora. Na própria vida, talvez Deus te dá a oportunidade de você refazer um erro. Às vezes esse erro acontece até quando não foi culpa tua, que a tua certa seria a intenção. Acho que eu já contei aqui um caso uma vez, isso é um peso muito grande na minha cabeça, que eu soltei lá no Recreio, não sei se você lembra, eu soltei no Recreio, eu achei um documento do cara por 300 e poucos reais, eu já contei isso aqui, já não contei, tem tempo que eu não contei isso. Foi fevereiro do ano passado, 350, 360 reais, estava só a identidade do cara, e eu estava duro na época. Aí eu falei, fiquei rodando, falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Se eu entrego lá, como é que o cara vai vir buscar, não sei o quê. O que eu fiz, cara? Eu vou fazer um meio termo, minha culpa. Eu estava duro mesmo, não tinha telefone, não tinha nada, peguei o dinheiro, botei no bolso, fui lá no Achados e Perdidos e entreguei. Rapaz, isso é um peso na minha cabeça do caramba, esse dinheiro. Deu para fazer alguma coisa, eu estava duro, estava com pouco dinheiro na época, deu para fazer alguma coisa. Mas vamos bem, olha a moral da história. Essa semana Deus me deu a oportunidade de redenção, não com dinheiro. Mas talvez esse é um teste que se tivesse com dinheiro eu também ia devolver justamente pela possibilidade de redenção. Saltando, a 10 metros, saltei do BRT, 10 metros, no mesmo lugar, no Recreio Shopping. Cara, quando eu atravessei a rua correndo por causa do sinal, aí estava uma carteira de motorista no chão. Aí assim na calçada, ninguém em volta. Estava a 10 ou 15 metros do lugar de onde que eu achei outra coisa. Aí eu vi a carteira de uma menina e do outro lado da carteira tinha um cartão daquele de condomínio. Lá na Barra do Recreio, Recanto do Recreio. É difícil hoje que esse nome é difícil. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E eu estava atrasado. Foi de tardinha. Um dia que eu saí de tarde, desse dia que eu levei lixo, daí saí para resolver o negócio, eu fui lá, resolver o negócio rápido. Aí eu falei assim, caraca, cara, o que eu vou fazer? Tava só eu abrindo, não tinha nada, tinha carteira, tinha nada. Pô, cara, vou entregar lá no Achados e Perdidos. Não, vou entregar Achados e Perdidos não. Eu acho que esse cartão aqui
cartão desses condomínios, desses prédios ali atrás, sabe de quem é? Tem um monte de prédio, deve ser algum prédio daquele. Eu perguntei pro segurança, cara, sabe esse prédio aqui fica tal, o pessoal passa, esse prédio fica tal, não sei o que, não sei o que, tá, a foto da menina, né, era junto com a carteira de motorista. O que acontece? Depois eu descobri aquele cartão dali, os condomínios, tudo tem aqueles ônibus da Útil, né, quando você entra, você passa, tem uma coisa holográfica, você entra, você passa para dizer que aquele cartão morador para você entrar. Aí nisso eu continuei andando, aí eu fui um outro condomínio que tem atrás, aí eu perguntei, ele estava entrando uma menina. Aí eu, Simone, eu esqueci o nome da garota, eu cheguei, você é fulano de tal? Que eu não tinha visto no condomínio, não sou eu não. Aí eu cheguei, estava a menina na portaria, né, que fica na frente, né, para a identificação do pessoal, perguntei assim, vem cá, aqui é condomínio tal. Aí essa mesma menina que estava entrando falou assim, esse condomínio é lá perto do Zico, lá dentro. Aí na entrada do Zico, lá atrás tem um monte de prédio. Muito... Aí eu cheguei, até brinquei com a menina. Eu falei assim, não, eu vou te contar a história, que eu achei essa identidade com esse... Ela deve ter descido do ônibus da empresa, eu até pensei isso, ela deve ter descido do ônibus da empresa e ela deve ter deixado cair isso aqui. Aí a menina que eu perguntei, falou assim, cara, esse condomínio é lá perto do Zico. É em Inópolis, que esse condomínio é lá perto do Zico, longe pra caramba, é lá depois da Juca Machado, na entrada do campo do Zico. Aí eu falei assim, putz, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não, não estava trabalhando não, era isso. Mas você não poderia cantar na hora do café, não? Aí. Porra, tu tá enrolando, o tempo tá passando. Vai, Carlos. Na hora do café, a gente conversa sobre isso. Não é isso aí, não quer. Isso aí não é autoafirmação, não, né? Carlos é Carlos, o rei do álcool gel. Não tem nada a ver com o que vai ser estudo. Você é o rei do álcool gel. Não tem nada a ver com o que eu Continua, Carlos, continua. O tema é insegurança e o livro é As Dores da Alma. Insegurança. O pano de fundo, né? É ditado pelo Hamed e psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Então, insegurança. Necessitar de amor, desejar consideração ou procurar segurança são desejos naturais e válidos. Uma certa quantidade de dependência emocional está presente em muitos relacionamentos, incluindo os saudáveis. Efetivamente, juntos ou vizinhos, estamos sempre caminhando pelas estradas da evolução. Para avançarmos pela vida de forma harmônica com as pessoas, devemos desenvolver a autoestima, a capacidade de admitir erros, a responsabilidade de assumir nossos atos e, acima de tudo, a aceitação incondicional dos outros. A insegurança faz de nossos relacionamentos íntimos um misto de irreflexão e precipitação, levando-nos a um excesso de confiança e, ao mesmo tempo, fazendo-nos perder o senso de nossas fronteiras individuais. Quase sempre fazemos um verdadeiro emaranhado de nossos objetivos, desejos e conflitos com os de outras criaturas, pais, filhos, irmãos, amigos, cônjuges. Agora eu estou vendo por que tu começou essa conversa. Deus já sabia, Ele providenciou esse emaranhado de situações. Seja porque simplesmente elegeram para si novos rumos existenciais, ficamos fatalmente desestabilizados e desesperados. Carências ilimitadas nascem da insegurança, sufocando e afastando relacionamentos salutares. Muitas vezes chegamos ao extremo de abdicar de nossos objetivos a vocação mais íntima, colocando-nos em situações vexatórias por termos deixado que nossa porção fragilizada falasse mais alto. Isso é profundo, hein? Inicialmente fazemos um esforço hérculo para nos entregar nas mãos da pessoa eleita. Com o passar do tempo, vamos ficando incomodados e desestimulados com esse relacionamento,
até que finalmente chegamos ao ápice do desgaste, ficando raivosos e ressentidos com a pessoa de quem dependemos. Isso é compreensível, porque não há ninguém que goste conscientemente de ceder seu poder pessoal ou de renunciar a seus direitos de liberdade a quem quer que seja. A intensa motivação que invade os indivíduos para serem amados e queridos a qualquer preço nasce da dúvida íntima sobre si mesmos, pois são pessoas que raramente podem se realizar na vida sem se pendurar no que chamam de grande amor. A insegurança transborda de tal modo que transforma a natural necessidade de amar em uma necessidade patológica, doentia de satisfação, somente alcançada através da possessividade do amor. Parte do desenvolvimento da personalidade humana é construída na infância e a esta soma-se a milenar bagagem espiritual adquirida em outras encarnações. As bases de muitas indecisões diante da vida se devem à educação autoritária dada pelos pais que escolhem sistematicamente pelos filhos, desde roupa, alimentos, esporte, brinquedos, férias, até amigos, profissões e afetos. Crianças crescem deixando os parentes, companheiros, professores decidirem por elas, sem levar em conta seu gosto e preferências. Essas crianças se tornarão mais tarde homens sem segurança, firmeza e coragem de tomar atitudes perante a vida. O direito de decidir deve ser estimulado, sempre, desde a infância, pois se trata de apoio vital na formação de um sólido sentimento de determinação e firmeza que refletirá no adulto de amanhã. Aí ele fala aqui de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 837. Indagou o codificador do Espiritismo, que é o que resulta dos embaraços que se apoiam à liberdade de consciência. Então, vou repetir a pergunta. Que é o que resulta dos embaraços que se apoiam à liberdade de consciência. Aí, e a espiritualidade foi taxativa. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. E por quê? Para ter essa avaliação e depois de entender o processo, trocar conceitos, né? Fazer essa quebra de padrão de comportamento, de condução, para padrões mais atualizados. Mas aí, pelo que eu entendi da pergunta e resposta, só um minuto, Valdemir, ele vai te colocar, você tem um padrão, ele vai te colocar uma situação fora do padrão e você vai ter que aceitar. Você vai colocar. Fora do padrão você não, estou te falando, vai ter uma situação fora do padrão que você vai ter que aceitar. Não, vai ter que aceitar, mas aceitar sem boa vontade, porque você é imposto a seguir por ali. Vou repetir. Que é o que resulta dos embaraços. Que embaraço que você criou. As situações desagradáveis que você foi exposto. Quando você não é exposto, morre contigo mesmo, tu continua com o verniz social, com a máscarazinha. Mas quando você é colocado ali... mas aí, Carlos, tem a tua consciência também que você... Que consciência? Se você construiu aquilo... A tua consciência foi que construiu aquilo. Eu pensei que fosse uma situação de uma... Então, eu vi que coisa colocada em você. Não, isso aí você quer ver obsessão, botar a culpa no outro, a culpa é nossa. Então, de novo a pergunta. Que é o que resulta do embaraço que se oponha à liberdade de consciência. Minha liberdade me fala para colocar uma coisa, mas aquela coisa não é legal nem lícita para o grupo.
Pode ser para ganho meu próprio, mas não para o grupo. Então, por que eu criei aquilo? Por causa do meu egoísmo. Então, isso aí está plenamente na ciência que diz causas e efeitos. Então, geralmente esse embaraço é Mas a causas e posição efeitos que arruma justamente para poder ter problema lá na frente. E quando chega lá na frente, não há o reconhecimento de que aquele problema arrumado, conscientemente, somos nós mesmos que arrumamos. É por isso que diz, não é castigo de Deus, mas é o resultado, é o produto daquela ação de lá de trás. Mas essa consciência de avaliar por causas e efeitos gera, sabe, um pensamento hipócrita. Você não está pensando no amor ou desamor que tu está construindo ou está criando para o teu próximo. Quer dizer que Tu está com medo de depois ter que arcar com aquele peso daquela situação. Peso da consciência, que Da foi o que eu consciência. falei aqui agora. Então, Causa e efeito é o peso da consciência. Não, já pensa é na consciência. geral. Aqui não, é uma visão mais holística. Você vai ser constrangido para molhar. Tá vendo como você é cruel? Tá vendo? Agora você vai colher o mal que tu fez a eles. E aí vai essa Mas a tua consciência não pode ser isso? Pois O é. próprio fator determinante para você viver com aquilo? Mas isso é Gente, olha aprendizado. só, uma coisa aí, um paralelo que Poderia fazer vem no ato. Olha só, o indivíduo cometeu um problema aí que provocou uma situação de guerrilha, mas de guerra pequena. Ali, através do tiro, através das brigas, matou milhares. De repente, ele não precisa morrer numa guerra para ele cobrir aquele monte de erro. O fator inteligência, quando a pessoa encarna, o espírito encarna, já vem com a ideia de evolução. Se a pessoa acompanhar, vai acabar trabalhando aquilo que ele atrapalhou, aquilo que ele embaraçou, de uma outra maneira. Ele pode inventar, vir como, vamos dizer, um médico, ele vai dar sequência àquilo que a inteligência dele está pedindo. Vai inventar uma vacina que vai salvar milhões. Então, quer dizer, ele cobriu. Não precisa, vamos dizer, do camarada chegar e, você matou um milhão, você vai ter 500 encarnações, vai morrer 500 vezes. Lei de retorno, né, que você quer dizer. Oi, você coloca como uma coisa matemática ou uma coisa numa didática meio materialista, dando que se recebe, uma troca. Oi, a gente vai ver Elias como o ícone da espiritualidade daquele momento, mandando degolar os religiosos de outra facção. Global. E aí ele reencarna aqui na Terra depois, e Jesus fala que ele, que já é agora João Batista, é o mais perfeito de toda a humanidade, ali nascido de mulher. Isso está na Bíblia. No Evangelho de... aquele que era médico, qual é o nome? É o Lucas. No Evangelho, capítulo 12, até lembro, porque isso aí foi um debate, eu com um cara dentro de uma farmácia, quando ele falou, Jesus nasceu de espírito ou Jesus nasceu de uma mulher? Eu falei, olha, vendo pela tua consciência que segue a palavra de Deus, que é a Bíblia de vocês, eu tenho dúvida. Aí eu falei isso, que João Batista era o mais perfeito nascido de mulher. Aonde está escrito isso? Eu mostrei a ele, ele não teve o que falar, porque a indagação dele mostrava que Jesus ali, pelo que Jesus colocou, ele não nasceu de mulher. Olha só, os caras são decoradores de Bíblia. Não, eu estou querendo dizer de conceito. Aquilo ali... Você vai dar Peraí, deixa eu terminar, senão vai ser um olha só, vai terminar meio-dia. Aquilo que é colocar, sabe, um lado mitológico. Que hoje você se prostitui, se corrompe por não avaliar o lado humano. Tu entra pelo lado igrejeiro, pelo mito da religião e não questiona nada. Então, e isso, os poderosos vão fazer isso para te dominar, para te castrar. E você vai sempre se prostituindo, porque você não se instruiu, porque você não se elevou. Então,
a gente vai ter sempre esse propósito. E aí, voltando ao assunto lá que o Elê iniciou, pô, o cara foi degolado e era o mais perfeito da terra. E Jesus lá na frente vai dizer no filho lá, os filhos lá de Zebedeu, lá, a mãe dele lá, pede para um ficar à direita e outro à esquerda dele quando chegar no reino de Deus. Ele fala, você não sabe o que pede de mim. Cara, mas era uma coisa toda que eu queria dizer. Cada caso é um caso. Agora você vê o negócio. O Elias, ele quando matou, ele matou mais de 400. Mas ele matou, para ele estava conscientizado de que estava fazendo bem a Deus. Né? Ele estava querendo demonstrar trabalho, serviço. Entretanto, ele estava inconsciente que para fazer aquilo ele não precisava matar. Até porque ele já tinha vencido através da denominação dos deuses. Então ele notou que o Deus dele, por exemplo, atingiu o objetivo. A gente está vendo uma casa espírita discutindo assuntos dentro da lupa espírita. Não, isso aí está dentro da parte espírita. Peraí, desencarnou. Não, aí não, meu irmão, olha só. Ele desencarnou, ele veio como e quem está João dizendo que não? Batista e foi concedido, foi autorizado a ele a decapitar. Então por quê? Porque ele lá atrás ele cometeu. Então olha o efeito da causa aí. Ele levou todo o contexto para o Isso não é religioso, isso aí é espírito. Eu estou dizendo que ele matou porque estava inconsciente de 400 pessoas. Ele matou porque o orgulho dele... Inconsciente, quero dizer o seguinte, na certeza para ele estava fazendo o que Deus mandou. Por isso que eu digo, inconsciente nesse sentido. Mas ele, se tivesse aquilo, pô, se eu ferir ao meu próximo, estou ferindo a mim mesmo, ele não ia fazer. Tu tem essa visão que não era tua mãe que estava lá, sendo decapitada. É ele que estava matando, é ele que estava mandando matar, independente se ele achava ou não achava. Eu falei que a gente está na casa espírita porque é progressista. Aqui não tem macumba, não tem passe de mágica. Eu vou responder pelos meus atos. Então você que não está entendendo. Eu não estou entendendo mesmo. Tu quer justificar que ele matou? A intenção dele era boa. Quer dizer que os fins justificam os meios. Pro Deus dele, ele praticando assim. É uma questão de consciência dele daquela época. O Deus dele é assim. Eu pergunto a você, você apoia quando esses elementos religiosos vêm, bate o pé, está falando que é coisas contrárias à lei espiritual, mas está satisfeito por estar com Jesus, estar com Deus, e você vendo neles ali o erro, você não vai cometer o mesmo. Ô Erlei, quando eles vêm, batem na minha porta e começam a falar aberrações num lado humanitário, eu paro e falo, o que eu fiz para ter esse povo aqui batendo na minha porta? O que eu tenho que consolidar dentro de mim? É amar até o inimigo, amar até o ignorante, amar até as pessoas... Mas você recebe? Pergunta a minha mãe. Com certeza. Abro a porta, ofereço cafezinho, se quer tomar um café pra gente. Eu gosto de discussão. Eu quero é trabalhar conceitos. A minha família não me dá atenção. Se isso aí é igual ser bolsonarista e lulista. O cara não vai mudar a cabeça. Mas aí é que tá. Eu não estou preocupado com o que eles estão achando. Eu estou preocupado com o que eu acho. Eu quero trabalhar ali o posicionamento. Então é perda de tempo. É perda de tempo. Então, se o cara tem uma ideia, ele não vai mudar a cabeça, já tem a minha ideia já formada. Por isso que eu saí do grupo de lá. Um monte de palhaços, tudo com 40, 50 anos, seguindo todo mundo a mesma coisa. Ah, bolsonarista, então eu saio. E será que você não tem a mesma intenção? Não. Só que, peraí, deixa eu terminar. Será que você não tem? Aí é que tá, tu já se arma antes, tu não vê nem a formulação da pergunta, você já está no... Vamos continuar terminar aqui. É melhor. Já está respondido. Então, a pergunta foi aqui, indagou o codificador do Espiritismo, que é o que resulta do embaraços que se opõe à liberdade de consciência. E a espiritualidade foi taxativa, como estrangeia os homens a precederem de desacordo com o seu modo de pensar,
fazê-los hipócritas. Essa hipocrisia não é propriamente intencional ou feita conscientemente, mas é quase sempre inconsciente. Não deixa, porém, de ser um modelo comportamental falso ou fingido da criatura humana, que se conduz na maneira diferente de seu jeito de ser e agir. O constrangimento que se faz à nossa liberdade de consciência prejudica a busca de nós mesmos, a nossa afirmação perante a vida, bem como nos dificulta encontrar a peculiar forma de amar. Então, isso aqui já resume tudo que foi dito aqui. O constrangimento se faz à nossa liberdade de consciência. Quer dizer, eu não estou constrangido mais a agir dessa forma, mas a pensar dessa forma. Porra, ali já me mostrou bem claro que, porra, eu tô plantando aquilo ali, e aquilo ali não sou eu que colho, é ele lá. Isso aí arrebenta, isso sofre, isso machuca. Então, o constrangimento se faz a nossa liberdade de consciência, quer dizer, eu já não tenho mais essa liberdade. Prejudica a busca de nós mesmos, a nossa afirmação perante a vida, bem como nos dificulta encontrar a peculiar forma de amar. Em razão disso tudo, indivíduos passam a usar uma máscara de bonzinho como meio de seduzir, conquistar ou conseguir disfarçar a enorme incerteza que carregam. É um pouco disso aqui que eu ia colocar aí na pergunta. Mas, periodicamente, mostram de modo claro sua insatisfação interior. Explodem em raiva inesperada contra aqueles com quem convivem. As relações ficam sensivelmente limitadas, pois nunca se sabe quando a sua bondade extrema vai suportar uma opinião contrária ou algo que lhe desagrade. Essas estranhas bondades são peculiares das pessoas que não desenvolveram a confiança em suas ideias, intuições e vocações íntimas, e nunca se afirmam em si mesma, não admitem suas inseguranças e, por isso, a agressividade acaba quase sempre controlando suas reações. Vivem comportamentos irreais e simulados, tentando agradar a todos e fazendo da mentira uma necessidade para viver. Então o quê? Não, estou dizendo, então, esse pessoal, por exemplo, que está iludido, religiosamente falando, eles estão indo, mas não estão com a verdadeira consciência de que está cumprindo o dever cristão. Mas sim está indo pelo processo de medo, um processo de... Troca, Rei. Troca. De troca. O cara está amarrando, ganhando, está se dedicando para dentro. No caso... Será que nós não nos enquadramos nisso aí também? Lógico que sim. É nosso interesse, a nossa corrupção na conversação, no oba-oba, estou conversando depois, pô, ele me arruma isso aqui, o Valdemir, isso, aquilo, outro. Quer dizer, aonde que eu estou querendo chegar com essa conversa mole? Isso aí não é o outro pensando, é eu tenho que pensar por mim. Aonde eu quero chegar com essa conversa mole? O que eu quero ganhar aqui? Por que eu estou ali, estou lá, faço isso, faço aquilo? Eu, muitas das vezes, faço coisas que eu sei o porquê que eu estou fazendo e qual é o interesse disso. Eu tenho um lema lá, quando me desagrada dentro da empresa, é foca no salário. E pronto. Para você não criar perturbações, porque o mundo que eu vivo comercial, se eu for avaliar pela essa lupa espírita, é muito perturbador. Então você não teria coragem, então, de fazer o que eu fiz. Quando o cara aumentou, eu falar que ia destruir tudo. Ia pegar e ficar na tua, ia fazer que nem os outros 79 fizeram. Aí todo mundo olhou, porque foca no salário. Será que só o salário é o bem-estar? Não sei. Carlos, sabe por que eu estou aqui dentro? Você falou uma coisa, sabe por que eu estou aqui dentro? Para aprendizado, para conhecimento. Não, tudo Um bem. monte de gente falou, pô, cara, por isso que eu estou aqui. Sabe por quê? Eu tinha definido, depois do meu último relacionamento, que eu não segui mais nada. Certo. Então o que acontece? Aqui está abrindo conhecimento. Eu estou aqui para quê? Justamente isso, conhecimento.
É o conhecimento que eu vou levar daqui. Eu não estou querendo levar dinheiro, eu estou querendo levar conhecimento. Por quê? O conhecimento que eu tenho aqui vai ter situações lá fora que eu vou usar esse conhecimento aqui, inclusive nessa que eu estava falando aqui, para poder resolver isso. O que eu estou buscando aqui é conhecimento, aprendizado. Que é uma escola. Então, É aprendizado. você O cara, quando vai para a igrejinha, que nem eu vejo aqui um monte na igrejinha, é troca, é dinheirinho, é não sei o que, é não sei o que. Eu não tenho essa. Mas ele tem essa necessidade. É a consciência deles. A gente tem que ver como um estranho num ninho. Entendeu? Eu estou aqui, mas todo Tem um mundo fator aí que se pensa- chama personalidade, cada um tem uma. Mas aí tem gente tá. que tem uma personalidade mais para isso, tem outros que não. Será que a tua não é materialista? E você está querendo pegar uma Pra ciência- cacete! Pra cacete, materialista pra caramba. Já fui materialista Já pra caramba. foi? Mas sabe o que acontece? Já fui, mas sabe por quê? Ah. Agora, a minha linha aqui, ela já está chegando ao fim. Então chega uma hora que você está fala assim, chegando a uma opa, conclusão. já está chegando ao fim. Mas aí, 55 para 100, para 80, que seja, é menos tempo do que o que você já viveu. Então, o que acontece? Você tem que ter inteligência suficiente, que é isso aqui entrega muito, isso é inteligência suficiente, para saber que muita coisa você tem que mudar. Orgulho, uma porção de coisa tem que mudar. Posição material que tem que mudar. Agora, cara, Vamos lá. Com você, depois a gente continua o assunto, porque o assunto é... Pagam, filosofia. porém, um preço fisiológico, ou seja, a somatização, a materialização das raivas e fragilidades que mantém fantasias em candura e amabilidade. Quer dizer, uma forma de se prostituir, né? Um comportamento exagerado de um indivíduo geralmente significa o oposto do que ele demonstra e confessa. O inseguro vive numa espécie de heteronomia crônica, quer dizer, não escolhem as leis que regem sua conduta, distanciados cada vez mais de uma vida autônoma, submete-se a princípios e a pessoas diferentes do seu modo de pensar. Usar a nossa própria intimidade para nos guiar, lançar mão de nossas sensações, emoções e sentimentos é a chave essencial que nos dará segurança. Então, vou repetir aqui. Usar a nossa própria intimidade para nos guiar, lança mão de nossas sensações, emoções e sentimentos. É a chave essencial que nos dará segurança. Então, a gente faz isso? A gente conversa conosco mesmo? A gente faz essa meditação de quem eu sou, o que eu quero, o que me perturba, onde eu quero chegar e por que eu quero chegar agora se antes eu não acreditava nisso? O que está me consolidando visões novas, situações novas? Gente, a gente vai então partir para o final da reunião e vamos continuar a nossa homenagem aí, a nossa lembrança aí, em forma de homenagem do lançamento do Livro dos Espíritos. Tem uma canção muito legal aqui, o título é Aprendiz, é em homenagem ao Livro dos Espíritos. E ao finalizar a gente sempre faz aquele minuto de concentração e aquela expectativa de recebermos, né, coisas boas lá de cima, né, que sustentem o nosso corpo físico, o nosso espírito, a energia, né, que está se fala aqui, que se expande por toda a humanidade.